Vai lá, Farol. Presidente faz primeira reunião do ano e diz que o governo precisa fazer mais. Ele quer que ministros agilizem as entregas. Raniele. Pois é, Amadeu, ainda hoje essa reunião está ocorrendo aqui no Palácio do Planalto, não tem outro compromisso na agenda do presidente Lula, é a primeira reunião com todos os ministros neste ano. Apenas Mauro Vieira, o ministro das Relações Exteriores, não está, porque está em missão em Israel, no Oriente Médio, menos a Israel, que também é um recado político de Lula. E aí ele abriu a reunião já rivalizando, né, com o ex-presidente Jair Bolsonaro, mas também reconheceu que o governo não está entregando tudo o que prometeu na campanha política. E também focou na questão da comunicação. Disse que se não falam bem do governo, eles mesmos precisam falar. Vamos ver um trecho da fala do presidente. Mas todo mundo sabe também que ainda falta muito para a gente fazer. Por mais que a gente tenha recuperado farmácia popular, o Mais Médico, por mais que tenha feito clínica, a gente ainda tem muito para fazer, em todas as áreas. E muito não é nada estranho, é tudo aquilo que nós nos comprometemos a fazer durante a disputa eleitoral que nós fizemos nesse país. Isso tudo que nós fizemos é apenas o início, mas isso não basta. Nós vamos ter que fazer muito mais, porque o Brasil estava totalmente abandonado. Em recomposição do orçamento, diz que vão trabalhar muito para recompor a verba de algumas pastas. E quando Lula passou a palavra ao ministro da Casa Civil, Rui Costa, para que ele fizesse uma entrega total do que o governo já fez em 13 meses, ele pediu para que Rui Costa falasse com entusiasmo, falasse mais animado esses dados. Amadeu, já quer que a gente mostre os dados? Só contextualizando que essa reunião é uma reunião também de estratégia, porque ela ocorre uma semana depois das pesquisas de opinião mostrarem uma pequena queda aí na avaliação do governo. Sim. Essa questão política já na segunda parte. Eu queria mostrar esses cenários aí apresentados pelo governo, Nájila, na tela, por favor. O Ari, o que for dando aí, Ari, você vai passando, que é o governo dizendo onde é que avançou. Por exemplo, menor taxa de desemprego desde 2015, 7,8%. Vamos mais. Ampliação do farmácia popular, chegando a... Crescimento de 13% no ano passado. Isso. Mais... Maior número de médicos. Que é o programa aí Mais Médicos. O crescimento de 85%, com mais de 25 mil médicos. 85% o número de médicos maior do que quando chegou. Mais números positivos. Vai lá, Ari. Número de pessoas atendidas pelo Bolsa Família do nosso senador Wellington Dias. Cresceu para 55 milhões e 700 mil pessoas atendidas. Houve crescimento real em relação a 2022. Ainda há mais, Nájila? Olha aí, ó. Ampliação de dinheiro repassado para a saúde aos estados. O crescimento foi de 20%, chegou a 72 bilhões 360 milhões de reais no ano passado. É isso. Vamos lá, ó. Olha, o salário mínimo cresceu acima da inflação, né? O gráfico está mostrando que foi o maior crescimento desde 2017, R$ 102,10. É isso? Maior valor do Bolsa Família. O valor médio pago às famílias. Cresceu para R$ 680,60, 12% a mais. Isso. Além disso, o governo comemora que a inflação caiu, que o dólar caiu, que o desemprego. PIB, que o desemprego já estava ali, não sei. A gente mostrou. Que o desemprego caiu e que o PIB cresceu. Quer dizer, o cartel de informações positivas na área da economia e dos serviços mais importantes, de maior relevância do governo, ele é muito positivo. Aí o enigma, quer dizer, o que o Lula está dizendo lá para eles, e eles estão se perguntando
como é que meu governo tem tantos aspectos positivos, especialmente na economia, que atinge o bolso do trabalhador, o bolso do brasileiro, e a pesquisa mostra queda da nossa avaliação. Nós já tratamos disso aqui, mas é o que eles estão debatendo e eu quero ouvi-los, Ari. Amadeu, porque o Bolsonaro dominou o noticiário. A polarização política prosseguiu, a eleição terminou em 2022, aí houve a tentativa de golpe do 8 de janeiro. E o país meio que virou refém. A direita sequestrou a atenção da mídia, da população. E aí o governo entrou nessa jogada. Claro que tem que apurar, tem que levar adiante. O Bolsonaro vai ser preso cedo ou tarde. Depois, concordo com você, que ele for condenado, com transitado e julgado, sem mais nenhum recurso disponível. Mas isso também teve um efeito colateral. Desviar a atenção do que tem de positivo no governo Lula para essa briga sem fim. Então, enquanto houver esse clima de fla-flu, essa polarização, e o presidente confirmou essa polarização nessa reunião de hoje, que era para discutir, vamos lá. Isso, que era para discutir gestão, ele confirmou o que eu estou dizendo, enquanto o Bolsonaro for um personagem proeminente da mídia, o governo vai estar, suas obras, suas realizações vão estar num plano secundário, como coadjuvantes. Está aí o diagnóstico do Ari, Apoliana. Esse ponto que o Ari tocou aqui no final, né? Que o Lula, ele vive chamando para si essa polarização, tentando inflamar. Por um lado, é o Lula dizendo, olha, meu adversário é o Bolsonaro, é o bolsonarismo, eu preciso combater o bolsonarismo. Agora, eu não acho que ele tenha que ser o ator principal dessa polarização política, se é esse o caso, se é essa a intenção do Lula. Que a gente tem dois polos políticos muito claros no nosso país, ok, só que isso também permeia a polarização ideológica. Então, quando o Lula faz isso, ele reforça e entrega justamente aquilo que o principal adversário dele quer, que é que o noticiário seja dominado muito mais pelas aspas, pelo declaratório do Lula, do que, de fato, pelas ações que o governo. E é claro, se o que é prático do governo, se os resultados não estão ficando à vista da população, isso é um problema de comunicação. A comunicação estratégica do governo não está funcionando. Pois não, Marta? Amadeu, acho que foi muito interessante e assertiva essa estratégia do Lula de chamar todos os ministros, porque a gente sabe que um governo ele não é feito somente pelo presidente, apesar de ele pegar a pancada toda, né? Quando a gente fala de avaliação do governo, a gente fala num contexto amplo. E, normalmente, as pessoas, nós internalizamos que aquilo ali é atribuído somente ao presidente. Só que não, é um trabalho ali de equipe e eu acredito que não está havendo realmente essa integração total entre os ministérios. Se está tendo uma ação no Ministério do Desenvolvimento Social, por exemplo, tem que haver mais divulgação, tem que haver mais publicidade ali. Se está havendo uma ação positiva no Ministério dos Esportes, aquilo ali também tem que ser colocado a público. E não somente o governo, o presidente agora, se apegar somente a essas polêmicas, a isso que o outro lado coloca ali nas redes sociais. A gente sabe que as pessoas se apegam a essas polêmicas e aí, atrelado a tudo isso, essa falta de integração entre os ministérios, entre os trabalhos que estão ocorrendo ali nos bastidores, junto a essas polêmicas, acaba se fazendo ali, se criando uma narrativa, um contexto que entra na cabeça das pessoas com muita facilidade, como é o caso dessas polêmicas que são colocadas aí e que o presidente acaba caindo nelas de vez em sempre, né? E você, França? Amadeu, a extrema-direita é especialista em fazer cortinas de fumaça. Seja a época em que Bolsonaro estava como presidente para desviar o foco de ações que deixaram de ser realizadas pela gestão dele, seja agora para prejudicar a repercussão positiva dos números obtidos pelo governo Lula na economia. E junta-se a isso também a munição dada por Lula e seus aliados para que a extrema-direita difunda uma série de pautas. Então, quando o governo vai bem na economia, logo
parlamentares, líderes de direita, de extrema-direita, trazem à tona pautas de costumes ou resgatam fake news que, inclusive, já foram utilizadas outrora. Então, a comunicação do governo federal tem que mudar urgentemente, porque de nada adianta o Lula cobrar que os ministros entreguem essas obras se essas obras não forem vistas da maneira que devem ser. Então, se não mudar a comunicação, não vai adiantar de nada, Amadeu. Vamos agora à manchete da Raniele, que o presidente comenta os depoimentos todos de acusados de tentativa de golpe à PF. O sigilo foi levantado sexta-feira por Alexandre de Moraes. Ari. Lula diz que Bolsonaro foi covardão e não executou o golpe. Pois não, Raniele? Amadeu, só acrescentando, que eu estava tentando falar sobre essa questão dessa reunião de hoje. O que a gente escutou aqui nos bastidores também no Palácio do Planalto? Que Lula quer sim mais visibilidade, principalmente da saúde e da educação, que são pastas que ele avalia que estão mais apagadas, diferente do Ministério do Desenvolvimento Social. E que ele vai focar e vai pedir para que os ministros foquem também mais nas redes sociais, porque realmente é uma grande dúvida porque esses números estão positivos e eles não estão conseguindo fazer isso. Ao mesmo tempo, Lula chama o Bolsonaro para a briga, que é o nosso tópico agora, porque ele sabe que o opositor que ele derrotou e pode derrotar novamente é Bolsonaro, até pela situação jurídica, né, que ele vai passar nos próximos meses, é o que tudo indica. E, inclusive, Amadeu, aqui no Palácio do Planalto, ele teve uma reunião na semana passada com o Sidônio, que foi o seu marqueteiro na campanha de 2022, que é exatamente para dar ênfase nessa área de divulgar as atividades do governo. Bom, falando sobre essa questão do Bolsonaro, pois é, Lula não precisa nem citar o nome, a gente já sabe a quem ele está se referindo. Disse que o Brasil correu um sério risco de golpe de Estado e que o golpe não ocorreu não só por causa dos ex-comandantes das Forças Armadas. E aí chamou o Bolsonaro de covardão. Vamos ver. O presidente é um covardão. Ele não teve coragem de executar aquilo que ele planejou. Ele ficou dentro de casa aqui no Palácio chorando quase que um mês e preferiu fugir para os Estados Unidos do que fazer o que ele tinha prometido, na expectativa de que fora do país o golpe poderia acontecer, mas nós sabemos que houve a tentativa de um golpe nesse país. Quem tinha dúvida agora pode ter certeza que por pouco a gente não voltou aos tempos tenebrosos nesse país em que as pessoas achavam que apenas com golpe, com a participação de alguns militares, poderiam ganhar o poder nesse país. Bem, esse é o pensamento do presidente diante dos relatos que ele acompanhou. Eu discordo, data vênia, eu acho que não se consumou pela retidão do comandante Gomes Freire, do Exército, do Batista Júnior, da Aeronáutica e da parte legalista das Forças Armadas, que não permitiu, porque bastava que o Freire Gomes dissesse sim para que a gente tivesse um cenário de muitas tragédias, infelizmente, no Brasil. Um golpe que seria dado, porque quem resistiria à força das armas não se sustentaria, mas nós viveríamos tempos muito ruins de brasileiros contra brasileiros e com sangue correndo dos nossos, infelizmente. Ainda bem que não se consumou. Agora, o presidente também, Raniele, fez uma análise sobre o uso de igrejas na política. Sim, Amadeu, até porque um dos pontos que afeta aí o desempenho de Lula perante a opinião pública é exatamente com os evangélicos, né? É uma parte do eleitorado que ele tem dificuldade de se comunicar, não faz acenos constantes e caiu também em 6 pontos nas últimas pesquisas. E ele, claro, puxou também esse assunto, é um assunto que está sendo também esmiuçado agora, as portas fechadas, porque, na opinião dele, a religião não deve ser instrumentalizada. Vamos ver. Lá. Um país
em que a religião não seja instrumentalizada como um instrumento político de um partido político ou de um governo. Que a fé seja exercitada na mais plena liberdade das pessoas que queiram exercê-la. A gente não pode compreender a religião sendo manipulada da forma vil e baixa como está sendo nesse país. Então, democracia é a gente tentar fazer com que esse país volte à normalidade. O presidente não está gostando de como está se dando essa participação, mas não se trata de gostar ou não gostar. Você não pode ignorar o fato. O fato é estar se dando desse jeito.